Mensagem do céu. Minutos, e nós estamos aqui com um aconselhamento, né? Um aconselhamento para você que eu tive aí recentemente com uma pessoa muito querida, onde ela me compartilhou que queria simplesmente, o desejo dela era de desistir, de abandonar tudo, até a própria vida, não é? E aí o que acontece? Nós estávamos conversando acerca de algumas coisas e a maior reclamação que eu tive da parte dela era que ela estava sempre disposta a fazer para as pessoas o que as pessoas não estavam dispostas a fazer por ela, não é? Queridos, infelizmente, eu tenho algumas palavras que realmente às vezes são duras, não é? Eu até reconheço, já me falaram que muita gente, colchão, não é? Que a pessoa pode encontrar ali descanso, conforto, não é? Muita gente geladeira, vamos dizer assim, ou despensa, não é? Que alimenta, que edifica, e eu muitas vezes sou machado, né, queridos? Eu chego lá e corto tudo, eu paro, né, caseia, chuleia, prega botões, não é? Mas é o meu ministério, queridos, não é? Eu não falo para vocês algo que eu não esteja vivendo. Eu já falei para vocês que a semana passada foi uma semana muito dura de querer botar o pé no freio de tudo, e compartilhei inclusive isso com o grupo de Atos no sábado passado, onde, claro, você começa a ver as coisas não fluindo e ainda acontecendo coisas que não são boas, e você começa a realmente questionar a objetividade do que você está fazendo, que não tem nada a ver com você desistir, ou seja, você abandonar pessoas que precisam de você porque você está se sentindo fragilizado, ou todas essas coisas. Quando você pensa, olha, o que eu faço pelas pessoas, elas não fazem por mim, isso é autocomiseração, queridos, não é? Isso é o quê? É dó de você mesmo, não é um sentimento. Eu não estou dizendo que nós somos imunes a esse sentimento, mas nós temos de compreender que a autocomiseração mora no egoísmo. A autocomiseração, ela reside naquele lugar escuro das nossas vidas, não é? Tem aí algumas teologias que você tem que amar o seu lado escuro, gente. Olha, pelo amor do Todo-Poderoso, eu estou dando linha, eu quero que o Eterno possa entrar em cada lado escuro da minha vida. Queridos, vamos ler o que as Escrituras falam acerca disso, não é? O que a Céu fala tem pouco a acrescentar à sua vida, mas o que as Escrituras dizem tem tudo a acrescentar à sua vida. Hebreus 10, 32 em diante diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentaste grandes lutas e sofrimentos. Queridos, os hebreus, que é os judeus que se convertem até hoje, não é? Eles são deserdados, tá, queridos? Carta aos hebreus não é carta aos cristãos, queridos. A carta aos hebreus é para quem? É para os hebreus, não é? Se vem uma carta aqui para a rádio, para a Céu, o Wilker não vai abrir, queridos, não é? Não é para o Wilker. Assim como quando vem uma carta para a Rádio AME, nem eu e nem o Wilker a gente abre, a não ser que dê autorização a alguém. Não é nossa, não é? A carta aos hebreus, se você tentar estudá-la com a mentalidade ocidental, você não vai entender a carta, queridos. A carta é para os hebreus, meus amados. Você precisa entrar dentro da mentalidade, da cultura judaica, para entender uma carta que é para os judeus, queridos. A carta é para os hebreus, ela não é uma carta para os gentios, é uma carta aos hebreus. E o que acontece com o hebreu até hoje, o judeu, quando se converte? Ele vai ser deserdado, ele vai ser, todo judeu que se converteu a Mashiach e Yeshua, ele vai perder tanto a sua herança material. Se os pais são pessoas de posse, ele pode ser o primogênito, não importa. Ele deixa de ser reconhecido, ele é chamado como um exilado, ele foi simplesmente altercado, ele foi lançado fora do seio da sua família. A família não recebe mais, ele perde o direito de toda a herança, todos os bens dele, e ele passa simplesmente a ser anátema, ele passa a ser maldito em toda a comunidade judaica. Então, queridos, presta atenção no que diz no versículo 10, 32. Sustentaste grande luta e sofrimento. Claro, querido meu, querida minha, a pessoa tinha onde morar, tinha o que comer, era benquisto dentro da sociedade da comunidade judaica, podia ir para a sinagoga, mas depois que acontece uma situação dessa, dentro das escrituras mesmo, nós vemos as pessoas serem ameaçadas de ser expulsa da sinagoga. Uma pessoa expulsa da sinagoga, querido meu, querida minha, perde toda a sua ascensão social,
espiritual, toda a sua ligação com o povo de Israel. Então é importante que você compreenda o que é que acontecia com esses que nós chamamos de igreja primitiva, que nada de primitivo tem. Eles simplesmente perdiam tudo, como Shaul HaShaliach, não é? O apóstolo Paulo, como é conhecido, ele perdeu tudo, queridos, provavelmente até a esposa, tá bom? Legitimamente seria concedido o divórcio, unilateral, inclusive, para o caso de um homem como ele, que se converteu, não é? Nós não sabemos nada da vida de Shaul HaShaliach, do apóstolo Paulo, ele não compartilha muito das suas aspirações pessoais, mas para ele ser membro do Sinédrio, ele tinha que ser casado, queridos, não é? Não se fala aqui de esposa nem de filhos dele. E ele diz que considerou o passado dele totalmente uma perda para conquistar aquilo para o qual ele também foi conquistado. Continuando aqui com essa carta, que provavelmente foi escrita por Apolo, viu, queridos? Essa carta não é de Shaul HaShaliach. Essa carta não tem nenhum tipo, nenhum traço, nenhum perfil do nosso querido Shaul HaShaliach. Essa carta provavelmente foi escrita por Apolo. Tudo indica que ela foi escrita por Apolo. Versículo 33 de Hebreus 10. Ora, exposto como um espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aquele que desse mesmo modo foram tratados. Como eu falei para vocês, perdi família, perdi a casa, perdi herança, perdi absolutamente tudo, perdi a dignidade, não é? Versículo 34. Porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Não é? Ou seja, além de tudo, eles corriam o risco de perder a liberdade, porque naquele período o Sinédrio era muito forte e muitos dos messiânicos foram arrastados para a prisão nesse período. Então, olha como é que viviam os judeus convertidos, queridos, porque não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria que os vossos bens fossem roubados, tendo a ciência de possuirdes a vós mesmos patrimônio superior e durável, ou seja, eles estão almejando a vida eterna. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Queridos, as bênçãos, elas seguem e acompanham, na verdade, correm atrás daquele que crê, não é? As bênçãos, elas nos alcançam. Porém, após alcançarmos essas bênçãos, nos alcançarem, somos nós que alcançamos a promessa. Então, há muitas pessoas, eu já falei isso com vocês, que elas recebem uma bênção e aí acabou. Elas conseguem se assentar em cima da bênção e esquecer que elas têm que alcançar uma promessa. A promessa, ela não se alcança, ela não nos alcança, é o contrário. As bênçãos correm atrás de nós, mas a promessa somos nós que temos que correr atrás dela. Então, muitas pessoas não têm alcançado a promessa. Qual promessa? De vida eterna. Quando a bênção alcançam elas simplesmente se desviam do caminho. Elas voltam atrás. Elas largam tudo aquilo pelo qual elas lutaram até o dia que as bênçãos as alcançaram. As bênçãos vão nos alcançar, queridos, não é? Mas as promessas somos nós quem alcançamos. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, queridos, nosso trabalho nessa terra, amados, não é ter nenhum tipo até de atividade, vamos dizer assim, como prioridade. A nossa prioridade tem de ser a salvação da nossa alma, que a nossa alma não se perca, queridos. Esse é o papel fundamental que eu tenho de exercer na minha vida e você tem que exercer na sua vida. Você precisa compreender que a historinha da carochinha que te contaram, que uma vez salvo, sempre salvo, não existe, queridos. Todos nós estamos em risco iminente de perdermos a coroa da vida se nós não formos fiéis até a morte. Tá bom, meus amados? Olha só. Provérbios, capítulo 17, versículo 14, não é? Mostra pra gente algumas coisas que nós temos de desistir, mas nós não desistimos, queridos. As coisas que nós devemos perseverar, nós desistimos. Mas há coisas que nós temos de desistir e essa nós perseveramos. Olha só, Provérbios 17, 14. Como abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste
pois antes que hajam rixas. Então, queridos, para nós, já ouviu aquele termo, não é? Eu dou uma boiada, um boi para não entrar numa briga e dou uma boiada para não sair. Você já viu esse adágio, não é? Essa modinha que se fala, esse provérbio, não é? Queridos, a palavra diz o seguinte para nós, que nós devemos desistir antes que haja rixa. Não é? Eis aí uma desistência, já que você quer desistir de alguma coisa, desiste de ser turrudo, desiste de ser brigão, desiste de guardar mágoa, desiste de querer dar o troco, não é? Eu conheço pessoas que estão, assim, ocupando cargos de lideranças, queridos, e que são vingativos, amados. São pessoas que guardam coisas para poderem depois se vingar. Sabe aquela mulher que o marido faz alguma coisa e ela guarda aquele negócio, o marido guarda, e na próxima briga estão passando um no rosto do outro, o que o outro fez, ou pais com filhos, não é? Que coisa mais feia. Quem não fez isso, levante a sua mão, me diga, quem não fez isso na vida, que não guardou situações para o momento oportuno poder usar, que levante a mão. Todos nós temos um fútil procedimento legado dos nossos pais e nós temos de desistir desse procedimento, queridos. Nós somos sim seres vingativos, amados. Nós gostamos de fazer isso, de fazer o mal quando alguém faz mal pra gente, amados. Desiste disso enquanto você está a caminho. Desiste disso, é o que as escrituras dizem. Não desiste da proposta do Pai na sua vida, do seu chamado ministerial, das vidas que Ele te deu para colocar, para você cuidar. Às vezes, queridos, meu marido fala uma coisa que ele está muito certo no que ele fala. Ele diz, querida, a ovelha fede, mas nós também somos ovelhas. Ovelha fede, queridos. Nós somos chamados para cuidar de ovelhas. Eu vejo tanta gente com tanto ministério, é mestre, é profeta, é apóstolo, é super santo querubim, é tanta coisa, gente, que olha, cada dia eu descubro mais um cargo eclesiástico, não é? Mas nós fomos chamados para apacentar as ovelhas de papai, sem esquecer que nós também somos ovelhas de papai, queridos. Nós também devemos ser apacentados, nós devemos submissão também a alguma autoridade sobre nossas vidas, não é? Então, já que quer desistir de alguma coisa, querido meu, querida minha, vamos começar a desistir o que está escrito aí nas escrituras que nós devemos desistir, não é? Olha só, Hebreus 12:4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação como a filhos. Discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, açoita todo filho que recebe, e é para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se vocês estão sem correção, de modo que se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos nós de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas depois, entretanto, produz um fruto pacífico, aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabeleceis a mãos descaídas, os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os vossos pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Querido meu, querida minha, olha só, nós é que fazemos os caminhos para os nossos pés. Não é o Eterno que tem que fazer isso para a gente, não é? Nós devemos perseverar naquele caminho que Ele nos chamou, não é? Nós temos de resistir o pecado até o fim. Se você tem algo que tenazmente está te impedindo de ter uma vida santa, queridos, persistam. Há pecados de estimação, queridos, nas nossas vidas, que a gente pode chegar num dado momento e falar, Senhor, eu vou viver o resto da vida desse jeito, não é? Queridos, eu tenho muitos aconselhamentos, mas eu tenho a minha vida pessoal que testifica isso. Não desista de lutar contra alguma coisa errada que está na sua vida. Não deixe aquilo te vencer. Não deixe você ser uma pessoa sem palavra. Não deixe você ser uma pessoa que não consegue vencer a pornografia, que não
não consegue vencer a fornicação, que não consegue vencer o adultério, que não consegue vencer a língua ferina, não é? Que não consegue vencer o seu critério de fofoca. Querido meu, querida minha, não deixe se vencer por isso. Você não conseguiu hoje, amanhã tenta de novo. Tenta de novo. Queridos, eu sou prova viva disso. Eu tinha um parâmetro mental que acontecia uma situação, era como um gatilho para eu ter pensamentos ruins, pensamentos malignos, pensamentos mortais, pensamentos que não tinham nada a ver com o eterno, não é? Queridos, chegou um ponto na minha vida que eu falava, olha, não tem jeito, Senhor, eu vou entrar nesse padrão mental, eu vou te colocar de lado, eu não vou valorizar a nossa relação. E o Eterno falou fortemente comigo na Beit Mashiach, por meio do meu Orochi, que é o Gilberto Branco, dizendo, olha, querido meu, querida minha, você que está aí e não consegue vencer um determinado pecado na sua vida, não desista, não desista. Lute contra ele. Perdeu um round, você perdeu, caiu lá, não é? Você foi jogado, nocauteado. Levanta e continue lutando. E para mim aquilo era utópico, porque eu falava, Senhor, eu vou passar de novo por isso, e eu sei o padrão mental que eu desenvolvi, eu vou fazer de novo. Queridos, oração, busca verdadeira do Eterno, isso saiu da minha vida, isso deu linha da minha vida, não é na minha força nem na minha autoridade. Mas o Senhor vem na tua presença, Ele vem te socorrer nas tuas fraquezas, onde você não pode. Queridos, eu não sei te ensinar o caminho de como eu fui liberta, mas eu sei que se você fizer resistência ao mal, Ele vai deixar você, mas você precisa resistir. 1 Coríntios 13, 11... Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Desses três, o principal é o amor. Querido meu, querida minha, quer desistir de alguma coisa? Desista das coisas de menino. Desista das suas criancices. Querido meu, querida minha, eu não estou pregando para você algo que eu não pregue para mim todos os dias. Todos os dias. Desista de ter dó de você mesmo. Desista de fazer biquinho. Desista de querer ser atenção, umbigo do mundo. O teu problema é ser maior do que todos, ser maior do que Yeshua. Perto de você, Jó é fichinha, queridos. Em nome de Yeshua Mashiach, vamos deixar de lado, meus amados, as coisas de menino. Essas sim nós temos que deixar. Nós temos que desistir dessas coisas, queridos. Desiste das coisas de meninos. Desiste de brigas, de contendas, de disputas. Desiste dessas coisas, mas persiste. Persiste naquilo para que você foi conquistado. O nosso Senhor, Ele tem poder para te distribuir, meu querido e minha querida, como Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Ser fiel até a morte, eu te daria a coroa da vida, assim diz o Senhor dos Exércitos. Não se deixe vencer do mal, meus amados, mas vence o mal com o bem. Não permita que você desista do que é correto e persista no que é errado, mas desiste do que é errado e persiste no que é correto. Certamente, grande galardão você terá na sua vida.